E aí pessoal, beleza? Eu sou o Bruno, novamente aqui fazendo um vídeo para vocês para falar um pouco mais sobre o Trilha, meu projeto de gerenciamento de projetos. Aqui eu tô já dando um spoilerzinho para vocês aqui de como é que tá algumas mudanças que eu fiz na tela, mas eu quero falar hoje de duas coisas, né? Eu tenho um roteiro que eu elaborei aqui no Obsidian, e eu quero falar sobre planejamento de tarefas, o que é SAIS e um pouco mais da parte técnica. A parte técnica é literalmente código, para quem quer ver código. Se você não quer ver, talvez eu separe esse vídeo em vídeos menores, mas se o vídeo ficar num tamanho bom, que eu acho satisfatório, eu vou colocar ele dividido em partes. Então você pode pular para a parte que você achar mais interessante assistir. Qual que é a ideia, né? Eu vou começar falando sobre planejamento de tarefas. Eu estou utilizando aqui no meu software o Scrum, que é da metodologia ágil, para você lidar com o gerenciamento de tarefas. De forma bem direta, né? É voltado para... a ideia é que no desenvolvimento ágil você faça todo o desenvolvimento pensando de forma curta, para ter entregas contínuas do que está sendo feito. No Scrum você vai ter ali sprints, né, que você vai poder trabalhar. Eu até coloquei aqui embaixo, né, as características, né. Ele é voltado para desenvolvimento ágil em si, né, porque antes você tinha um desenvolvimento que levava mais tempo para você entregar o resultado final para o cliente, que, se eu não me engano, é o desenvolvimento em cascata. Talvez tenha outras metodologias, mas muito voltado para entrega daqui a meses, e aí no final você acabava tendo muito problema do o que o cliente espera, que era para ser feito, e o que o cliente recebeu, que é totalmente diferente do que ele precisava. Então com o Scrum você tem esses retornos para o cliente, e a gente consegue fazer o ajuste para que o cliente consiga receber isso de forma mais coerente com o que ele pediu, né? Então você tem voltado para o desenvolvimento ágil, tem focado totalmente em trabalho em equipe colaborativo. Você tem ali os papéis muito bem definidos. Você tem o Product Owner, que é a pessoa que é a representação do cliente dentro da equipe. Você tem o Scrum Master, que é o cara que é como se fosse o guia do desenvolvimento, o cara que guia o desenvolvimento, o guru do desenvolvimento, o líder daquelas pessoas. Não o líder no sentido de ser o chefe delas, mas até porque ele tem que estar no mesmo nível que todo mundo, mas um guia para que ele consiga fazer com que as pessoas sigam os padrões de desenvolvimento com o Scrum. E a equipe de desenvolvimento em si. O Scrum também a gente vai ter reuniões diárias, que são as famosas deles. Tem gente que não gosta dele, tem gente que gosta, mas eu acho que o dele tem um papel muito importante no desenvolvimento, porque é ali onde você consegue discutir o que precisa ser feito, entender a regra de negócio, que é muito importante também, para conseguir satisfazer as necessidades do cliente, né? E discutir o que não faz sentido também. Tem coisa que às vezes é solicitada pelo cliente, requisito que vai ser alterado, que vai quebrar tudo. Tem muita coisa que é problemática no desenvolvimento de software, e a gente precisa sempre estar podando essas coisas, e as reuniões são muito boas para esse tipo de situação. Aí você tem as organizações das tarefas através de sprints. Sprints são períodos pequenos, né, que a gente vai utilizar ali, por exemplo, de 1 a 4 semanas, mais ou menos, para a gente conseguir elaborar aquela feature ou corrigir aquele bug e conseguir entregar alguma coisa para ser apresentada. E isso tudo entra no campo da entrega contínua de valor. Vai sempre ter esse ciclo de entrega contínua de valor. Você sempre está apresentando algo. O que é, assim, tem vários problemas sobre desenvolvimento de software. Por exemplo, requisitos mal elaborados. Às vezes não tem um requisito, às vezes o que chega para você faça dessa forma. E aí na semana que vem já mude isso para isso aqui. Então você perde todo o trabalho que foi feito. Tem muito retrabalho, tem muito débito técnico. Então, muita coisa boa na metodologia ágil, mas também tem muita coisa ruim quando é mal planejado, mal administrado, mal gerido. E acaba que passa muita coisa para... fica muito ruim para o desenvolvedor que está ao longo do tempo tendo que refazer as coisas. É muito ruim para quem gere, que espera que as coisas sejam feitas de forma mais eficiente, mas sempre está dando problema. Então é um problema generalizado, né? Mas eu acredito que o ágil em si, o ágil software, hoje deve ser a coisa mais moderna que a gente tem para desenvolvimento de software, para a gente conseguir lidar com a ideia das entregas curtas e sempre ter esse tempo. Se ele for bem definido, bem planejado, os prazos muitas vezes não são bem planejados, infelizmente, e é sempre eu até coloquei aqui em cima, é sempre uma queda de braço entre a qualidade do software e o tempo de entrega, que é o prazo em si. Então sempre tem esse problema, né, em como lidar com isso. Como é que a gente lida com
o desenvolvedor que quer fazer uma entrega boa e o tempo que está sendo solicitado. Muitas vezes é impositivo, né? Muitas vezes assim, tem que entregar em uma semana. Às vezes aquilo não dá para ser feito em uma semana. E aí o desenvolvedor, ele não tem poder para brigar por essas questões, ou às vezes ele não... às vezes é algo impositivo mesmo, às vezes é algo assim, a gente pode perder um contrato, a gente pode... Isso não vai, pode perder um cliente, isso não vai dar certo. Então acaba que gera muito conflito nessa questão. E fica essa queda de braço, né? Sobre a qualidade do software e o tempo de entrega. Então, eu quero muito que minha ferramenta, minha aplicação, ela inverta essa pirâmide. Ela consiga medir, auxiliar o desenvolvedor a conseguir enxergar o melhor... Não o desenvolvedor, todo mundo, né? A conseguir enxergar o melhor prazo para que aquela tarefa seja feita baseada nas pessoas que estão envolvidas, que vão estar registradas dentro do sistema, quem é a melhor pessoa para poder trabalhar com isso, e mesmo que não seja a melhor pessoa, qual o tempo que ela conseguiria elaborar baseado nas atividades que ela fez antes. Por isso que o uso da IA vai ser fundamental na minha ferramenta. Essa é a parte que eu quero muito que eu consiga alcançar chegando nessa ferramenta. Parece muito grande para mim na minha cabeça, mas eu espero que eu consiga chegar nisso. Hoje tem algumas metodologias que a gente pode utilizar para medir a prioridade de uma tarefa, que é uma das formas de lidar com isso, né? Então a gente pode medir através de pontuação. Você pode pontuar uma tarefa, colocar todo mundo na mesa e falar, olha, quanto você acha que essa tarefa vale em complexidade? E essa pessoa vai definir, e aí vai ter o tech lead para fazer ajuste. É sempre nesse ponto, né? O tech lead tem que conseguir enxergar mais do que você, muito além do que você faz. Ele tem que enxergar, você vai estar assim, olhando uma fechadinho, sabe? Tipo, você vai estar ali olhando só para uma direção, e o tech lead ele tem que estar olhando para todos os lados, inclusive para trás, que a gente não tem olho para trás aqui, mas ele tem que olhar tudo. E aí é importante ter essas reuniões de definição de quem faz a tarefa, quem não faz, e o tech lead tem que ter essa visão. Isso é muito importante. Por isso que eu acho que é legal ter uma distribuição de tarefas toda semana para conseguir enxergar a complexidade dessas coisas e o prazo que elas precisam de fato realmente para serem feitas. Isso é muito importante. E aí um modelo que eu achei muito legal, que é o WSJF, que é uma sigla para Weighted Shortest Job First, né, que é o trabalho mais curto ponderado primeiro. Ela é interessante porque ela aborda justamente para você conseguir fazer essa mesura, né, essa medida, de certa forma, qual a prioridade dessa tarefa. E aí você tem 4 variáveis para conseguir medir isso. Você tem o valor para o negócio, o tempo crítico, a redução de risco e o tamanho do trabalho. A única dessas 4 aí, a única coisa que diz muito respeito ao dev é o tamanho do trabalho, que é a complexidade ou a duração do que ele vai fazer. Então ele vai dizer assim, olha, para mim a nota disso é 5. Para mim a nota disso é 3. Isso vai depender do dev conseguindo avaliar e o tech lead fazendo esse auxílio para ele. Muitas vezes o dev não vai ter essa visão, principalmente sendo dev júnior, não vai ter essa visão de conseguir definir o quão complexo é fazer aquela atividade que foi passada para ele. Então ele sempre tem que ter uma pessoa que consiga auxiliar para poder ajustar para cima ou para baixo isso. É importante, isso é muito importante. Aí vai ter o valor para o negócio, que é o quão aquele cliente quer aquela mudança. O quanto aquela mudança é importante para ele. Isso aumenta a receita, isso afeta de alguma forma os ganhos futuros da empresa. Então se isso afeta de alguma forma, isso tem valor para o negócio. Por isso a nota vai ser alta. O tempo crítico, ele tem relação com se demorar para fazer essa tarefa, isso vai afetar o negócio de alguma maneira? Vai prejudicar o negócio de alguma maneira? Um exemplo legal que eu achei sobre isso pensa assim, você tem uma ferramenta que tem uma lei, ela é muito baseada em alguma lei específica, vai ter uma atualização dessa lei, ou vai ter alguma lei nova para poder lidar com isso, ou algum tipo de licença que precisa ser tirada. E se você não tiver isso quebra a sua ferramenta. Você não pode usar mais a ferramenta sem ter essa validação, sem estar dentro do limite legal. Então, isso afeta o negócio de formas absurdas. Então é preciso que se tenha... esse valor vai ser maior, né, por conta disso. E a redução de risco, que está relacionada à redução de risco hoje e a redução de risco futuro. Aqui, aquela funcionalidade que está sendo feita, ele... reduz algum risco potencial agora, algum risco em segurança, algum risco em relação a diminuir a quantidade de manutenabilidade que a ferramenta vai ter que ter, algum risco relacionado ao serviço ele ter que ficar no ar ou não,
a disponibilidade do serviço, o quanto esse serviço vai ficar disponível por causa de um servidor que precisa expandir, fazer escala desse servidor, ou mudar para sair de um monólito para um microservice, isso vai afetar o serviço de alguma forma, mudar o serviço, tirar o serviço de autenticação, que hoje é junto com a aplicação, e agora separar ele, porque isso hoje está causando sobrecarga no serviço por causa disso. Por exemplo, a Netflix, né? Imagina se você tem uma Netflix, e aí você tem um serviço de autenticação que está ali junto, escalou o negócio, começou a crescer, muita gente consumindo stream, só que aí o gargalo que está acontecendo é por conta da autenticação, e muita gente não consegue acessar o vídeo para poder assistir o Netflix, que a parte de assistir tá sem problema nenhum, mas como tá tudo junto, infelizmente é um problema de escala. E aí, como é que você reduz o risco disso? Então são esses pontos, né? Risco futuro, risco atual. E aí você pega esses 3 valores, o valor do negócio, o tempo crítico e a redução de risco, soma os 3 e divide pelo tamanho do trabalho. Isso é apenas uma das formas de fazer, e aí você vai ter uma pontuação para você definir a prioridade de uma tarefa. Isso aqui é uma forma de fazer isso, não é... Nada disso aqui é absoluto, nada é absoluto em desenvolvimento de software. É preciso sempre ver qual é a melhor estratégia. Isso aqui foi uma das que eu achei legal e achei interessante de apresentar. E é sempre bom enxergar isso, sabe? Tipo, tem uma forma de você lidar justamente com como você lida com o prazo, como você define o prazo, qual a prioridade de se fazer X coisa. Isso é muito importante no desenvolvimento de software. E aí, a gente vai falar um pouco agora, falei bastante da parte de Scrum, que eu acho muito legal, Scrum. Não sou um especialista em Scrum, né, já deixo claro aqui, mas eu gosto de falar sobre todas as áreas que eu tenho envolvimento e sempre tento estudar um pouco para aprender mais. Se você tiver mais para me falar, para me apresentar, deixa nos comentários ou conversa comigo, manda mensagem, a gente troca uma ideia e é isso. E aí, eu vou falar sobre a parte técnica, eu quero apresentar bibliotecas, apresentar algumas coisas que eu fiz aqui. Vou partir para a parte técnica agora. No back-end, estou fazendo um back-end em Nest.js, eu já falei isso antes. Não mexi nada nele nessa semana, então eu não vou mostrar o back-end para vocês. Acho que não é válido mostrar uma coisa que eu não mexi nada ainda. Mas quando eu voltar para o back-end, eu vou falar sobre muita coisa lá também. Quero refatorar algumas coisas também que eu quero... E aí ao longo disso eu vou apresentando, né? No front-end eu refatorei muita coisa. Primeiro que eu criei uma pasta shared para compartilhar todo o conteúdo da aplicação. Sim, tava tudo jogado, eu falei, vou colocar tudo numa pasta shared para organizar. Troquei model para interfaces, porque é um costume muito comum no Angular a gente usar o termo model, mas estava muito associado também que a gente utilizava como interface, a gente usava uma classe abstrata. Só que a partir de agora eu estou utilizando interface, ponto final. É uma decisão, não sei se isso vai fazer uma super diferença, acho que não, mas só decidi nomear dessa forma porque vai ter interfaces que são relacionadas aos serviços, por exemplo, a interface de tarefas, porque vem do back uma lista de tarefas naquele formato, e vão ter interfaces que só tá no front, então tem uma parte do Kanban mesmo que só tá no front, porque é coisa do front. Então eu achei que fica melhor porque organiza o front, a forma como ele tá distribuído hoje. Eu fiz, se você perceber aqui, isso aqui não tinha antes, o sidebar, e eu também não tinha esse cara aqui, que é o meu Dropdown. Dropdown? Dropdown. Drag and drop. Dropdown não, Dropdown é isso aqui, Drag and drop. Eu não tinha esse cara. Drag and drop aqui, eu tô utilizando aqui do Material, o CDK, que é o Component Dev Kit do próprio Angular, da própria Google. E aqui tem vários componentes legais que vêm sem estilização nenhuma, só para você usar a funcionalidade, que é muito massa fazer dessa forma, é muito melhor, muito melhor. E o Angular, para quem trabalha com Angular, sabe que tudo que você usa para o Angular tem que ser meio que angularizado. Eu não vou usar um termo aqui que eu inventei agora, passar para dentro do universo da sua ferramenta Angular. Muitas vezes você está usando uma coisa que é puramente JavaScript, aí você tem que fazer um componente para ele em Angular, ou ver se tem um componente em Angular. Então sempre tem uma parada assim. Dá para usar coisas em JavaScript no Angular? Obviamente dá. Porém, eu sempre prefiro buscar soluções que estejam dentro do universo do Angular, porque vai passar melhor pelo ciclo de vida de componente, você vai trabalhar melhor com a renderização na tela, vão ter vantagens que você vai receber por estar usando dessa forma, então é muito melhor. O drag and drop do próprio Material, que é da própria comunidade, da própria Google, que mantém a coisa toda, ele já é muito massa. E aí eu parei assim e falei, vou dar uma olhada no Material. Aí eu vi isso aqui e falei, isso aqui já é o que eu quero. Já é o que eu quero. E falei, muito fácil de utilizar, bem facinho de implementar.
E aí foi o que eu fiz, né? Eu fiz aqui uma página que vai ter Task Kanban, onde tem a página aqui, o meu cabeçalho, e simplesmente um componente chamado Trilha Kanban. E aí nesse componente, depois eu vou melhorar ele, eu tô colocando aqui as informações assim meio... Você vai perceber que eu tô colocando as informações aqui, é tudo para teste, pra eu ver como ficaria o formato do objeto, né? Mas o que importa é aqui, ó, vai ficar legal aqui. Eu tenho aqui um agrupamento, né? Eu tenho aqui um grupo de... Um card que eu fiz, né? Vai ter esse card maior e um segundo card, né? Que é esse grupo de cima. E vão ter os cards menores que vão estar dentro desse cara aqui. A funcionalidade do Kanban já é uma coisa fácil de fazer. A parte legal disso tudo é que eu tô querendo construir um cara chamado Fragment. E eu vou explicar, eu deixei aqui um exemplozinho, ó. O que é a ideia do Fragment? Pensa na tarefa. Eu tenho uma tarefa. Beleza? Então, uma tarefa. A tarefa, ela não vai ter campos pré-definidos, tipo description, title, image. Isso aqui seriam campos pré-definidos na tarefa. Eu não quero isso. Eu quero que a tarefa ela possa ter um cara chamado fragments. Esses fragments vão ser pedaços da tarefa. Então você vai ter lá um título solto que você pode anexar nessa tarefa, um texto solto, outro texto se você quiser. Então vai ter, no final, quando você clicar aqui, nesse cara aqui, ó, você vai chegar aqui, ó, cliquei, view. Vai para uma tela que é um canvas. Desse jeitinho aqui, ó, do jeito desse cara aqui, ó. É um canvas infinito. E lá você vai conseguir organizar a tarefa da forma que você quiser, ver a tarefa da forma que você quiser, do jeito que você quiser. E aí você vai poder acompanhar essa tarefa da forma que você desejar. Isso eu acho que vai ficar muito legal. E além de estar aqui essa informação, ela também vai estar, assim como eu botei no Figma, alguns pedaços dessa tarefa de acordo com a prioridade de cada fragmento e a ordem dos fragmentos, ela vai aparecer aqui. Então esse cara aqui, por exemplo, o título, ele tem uma prioridade maior do que o texto, então ele aparece primeiro sempre. Esse cara aqui tem prioridade 1, ele vai aparecer um textozinho pra mim. Esse cara aqui vai ter prioridade 3, vai aparecer depois do texto. Esse cara tem prioridade 4, então aparece nessa ordem. E sempre, eu quero colocar sempre que sejam 4 a 5 itens no máximo para aparecer aqui. E isso vai ser muito legal, trabalhar com os fragmentos dessa forma. Por isso que eu quero usar um banco de dados separado, que é um Mongo, para fazer isso. Essa é a parte legal, né? Quero usar um Mongo para poder trabalhar com esse cara. Ou eu vou usar um JSON 5. Eu tô pensando ainda como é que eu vou fazer. Então vai ter a tabela de tasks e aí vai ter se for um Mongo, né, vai ter um Mongo do outro lado que vai ter o parent, que esse parent vai ser a task. E se não for um Mongo, eu vou ter a própria tabela do Postgres lá, que vai ser tasks, e dentro dela vai ter um JSON 5 que vai receber uma lista de fragments, e essa lista pode ser no formato que eu quiser. Por isso que ficou muito massa no exemplo que eu fiz aqui, ó. E aí vai ficar legal agora, vocês vão ver o que eu tô falando que faz sentido, ó. Eu fiz um componente chamado Fragment. Esse componente Fragment, o objetivo dele é renderizar em tempo real, renderizar no just in time, né? Não sei se é just in time a palavra, mas no tempo de execução, ele vai renderizar o componente baseado no tipo dele. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu lembro aqui onde foi que eu deixei. Ó, esse cara aqui, ó, o que eu fiz, ó, ele literalmente aqui, o que ele tem? Um ng container. E dentro desse ng container, eu faço um create component. Eu pego aqui a referência dele, né? Isso aqui, quando eu faço isso aqui, eu crio uma variável e bindo nesse cara, né? Eu tô bindando uma variável nele. E essa variável, eu posso usar ela dentro do elemento HTML, ou do elemento TS. Lá no TS eu consigo ter acesso a essa variável e, chegando onde eu quiser utilizar nessa variável, eu vou conseguir acessar as informações relativas a esse cara aqui, ó. E aí, dentro desse cara, eu tenho uma função chamada create component. E aí eu vou criar um componente que é o fragmento que eu estou passando aqui, ó. Esse fragment aqui, ele vai ter esse cara aqui, ó. Esse input fragment name type. Esse create component. Vou passar aqui, calma. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, ó. Fica mais fácil assim. Eu vou ter aqui o fragmento, ele vai ser o meu componente em si, que vai estar trazendo para mim aqui nesse load component. Então eu estou criando um componente aqui e setando para ele alguns valores. Então eu vou passar para ele o ID e esse data. Para quem entende Angular, esse set input aqui é a mesma coisa que eu criar um componente e passar para ele o @input. O @input é uma forma de eu passar valores de cima para baixo dentro de um componente. Pensa seja no Angular, seja no React. Quando você tem um React lá, como é que você passa o valor de cima para baixo para dentro de um componente? Você usa props. No Angular você usa @input.
e esse arroba e punch você passa informação de cima para baixo. E como ele vai ser renderizado dinamicamente, eu estou criando ele aqui dentro do TS, ao invés de eu criar um elemento, como eu fiz aqui, e jogar no HTML e passar o valor, esse valor aqui, por exemplo, isso é um exemplo, né? Colocar aqui, ó, data, x valor. O que eu fiz? Eu estou renderizando ele em tempo real aqui, né, no tempo de execução, e ele renderizado aqui, eu passo os valores para ele, que é o data que eu quero passar. Esse componente que foi renderizado, vou dar um exemplo para você. Qual é o componente que vai ser renderizado aqui como exemplo? No caso aqui vai ser o title. Eu até fiz um exemplo, um teste aqui, ó. Vai ser o title. Então, se você olhar o title, por que vai ser o title? Se você olhar aqui, ó, eu tenho uma lista de fragmentos. Esse fragmento ele tem um tipo title. Quando ele chegar aqui no meu command, deixa eu fechar isso aqui para ficar mais fácil de explicar. Chegou aqui, ó, ele vai fazer um for e vai renderizar esse cara aqui. Esse cara aqui está renderizando o elemento title, que é outro componente. Então, se você chegar lá nas tipagens que eu fiz aqui, ó, eu vou ter os componentes aqui em cima, ó. O avatar component, o title component. O title, baseado no tipo, ele vai renderizar para mim. E ele vai ter um formato de dado completamente diferente por conta da necessidade que ele precisa ter. Por exemplo, um text só precisaria ter uma string. Um avatar só vai ter o URL. O title ele vai ter o conteúdo, mas eu preciso que ele tenha essa corzinha aqui do lado. Ó. Eu preciso que ele tenha a informação do parent para saber qual o card que ele está associado. Então, isso vai acontecer aqui também, né? Eventualmente eu vou ter que transformar em um objeto, mas vão ter várias situações assim, que eu vou ter array, que eu vou ter objeto, que eu vou ter um texto simples. Então, por isso é muito massa essa abordagem de fazer dessa forma, fazer essa renderização dinamicamente, ao invés de simplesmente eu chegar aqui e colocar aqui o title, e aí eu tenho que colocar um ng if para cada um if para cada um, e vai ficar, se for tal coisa, renderiza isso, se for tal coisa, renderiza isso. Isso dá muito mais dor de cabeça. Com esse componente aqui, pelo tipo, eu já consigo renderizar ele. É muito mais simples. E só passo os campos que ele precisa. E aí, isso vai fazer com que eu consiga trabalhar bem com fragments. Eu passei muito tempo só fazendo isso aqui. Essa é a parte que complicou bastante. Por isso eu acabei não conseguindo dar muita atenção para as outras demandas que eu estava fazendo aqui do meu próprio projeto. Então eu consegui terminar algumas coisas. Aí eu aproveitei para fazer também o sidebar. Mexer bastante nele. Eu reorganizei aqui a parte de rotas. Agora eu tenho aqui uma rota main, que antes era layout, né? E aí nessa rota main eu organizo como vão ser apresentadas as rotas principais que dizem respeito a cada um desses caras aqui. E aí eu fiz esse sidebar, é basicamente o sidebar do material aqui. É o side nav, né, dele. Eu tô usando esse cara aqui. Ele tem um drawer, que é a mesma coisa basicamente. Ele tipo, literalmente tem o mesmo comportamento e tem um side nav também. É o mesmo comportamento. Você usa do jeito que você achar interessante. E a ideia em si, quando você for usar o drawer, eu acho que é mais apropriado para aquelas abas que abrem da direita para a esquerda para poder você preencher informações ou algum tipo de alerta que você precisa informar. Mas o side nav eu vou ter um botãozinho para fechar ele aqui, diminuir, só vai aparecer os ícones e ele vai poder expandir também. Isso são coisas que eu vou fazendo ajuste ao longo do tempo. Em si, isso é o que eu fiz. Essa é a parte que eu elaborei até agora. Eu acho que tá ficando muito massa, principalmente essa parte do Kanban, que deu um trabalhinho, mas vai ficar legal quando eu terminar ela, concluir. Vai ter a parte da conexão, da integração com o serviço. Eu ainda não fiz essa parte, mas acho que vai ser legal quando eu conseguir concluir isso. Eu percebi também que vai ser legal se eu pegar esse side nav aqui e trazer do back-end. Então, quando eu montei ele, eu vou trazer essa lista do próprio back-end e eu posso simplesmente do back-end incrementar os campos que vão vir ali. Fica até um pouco mais seguro em questão de não ter modificação ali em questão de permissão. A permissão já vai ser tratada no back, o front só recebe o que deve exibir. E aí eu vou ter aqui, ó, uma lista. Eu fiz até um service aqui. Vou colocar para vocês aqui, ó, o list menu. Eu fiz um service e só transformei ele num observável para poder já adaptar no formato que eu preciso retrazer. Eu sempre faço tento fazer o front o mais próximo. Se eu não tiver no back, e eu tô com muita vontade de fazer o front, e não tiver algo do back pronto já para poder colocar aqui, eu sempre tento fazer o mais próximo do que eu vou fazer no back-end, para conseguir colocar aqui em prática, né? Para já conseguir colocar em prática. Mas eu não recomendo fazer dessa forma, porque se você estiver trabalhando numa empresa, e é sempre bom você saber exatamente como vai ficar o back-end, porque senão você vai ter que mudar tudo e é uma merda. Então, sempre
sempre tenta saber, ou sempre tenta dar opinião sobre isso também. Então, qual formato que o dado vai ser passado, deixa claro como você quer que o dado fique, ou deixa claro, pelo menos, entre em acordo sobre como os campos devem ser. E aí você sabendo como é o formato dos dados, for definido no que você vai trabalhar ali, né? Às vezes você tem um trabalho que é front e back, uma pessoa e trabalhando com outra pessoa ali, né? Se for dessa forma, é melhor você ter essa conversa e falar, poxa, ficaria melhor se fosse dessa forma, né? Os campos que vão retornar, porque eu já faço a interface no front para ficar igual ao back. E quando ele retornar para mim, já está exatamente do jeito que eu preciso. Para você fazer o serviço do jeito que você precisa também. E aí vai ter muito de coisa do HTTP aqui também para lidar. Eu acho que é legal, vai ter coisas que vai ser legal de falar, além do projeto, assim, de parte teórica. Mas sempre eu vou trazer pedaços assim, né? Eu tô meio indeciso ainda sobre como eu vou abordar os vídeos a cada vídeo que eu faço. Então, eu acho que vai ser legal se nos próximos vídeos eu vou pensar bastante como organizar essa informação, né? Por exemplo, como eu exibo para vocês mais do código, como eu exibo um pouco menos da parte teórica, que eu acho que fica um pouco chato falar sobre teoria. Eu gosto de ver na prática o que está sendo feito. E eu acho que fazer em si fica meio ruim, mas parar e simplesmente, nossa, eu vou codar aqui 40 minutos, 50 minutos falando sobre e codando. Eu acho que é muito ruim, a não ser que eu fizesse live. Mas eu não tenho interesse em fazer isso, então eu quero fazer vídeos assim, desse jeito. Então, eu vou pensar muito bem como organizar isso, eu vou chegar numa conclusão em algum momento que os vídeos fiquem legais, tanto apresentando a parte teórica quanto apresentando a parte prática do que está sendo feito. No mais é isso. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Sei que foi muita coisa, eu falei pra caramba. Mas se você assistiu aqui, se você assistiu metade, se você assistiu o início, se você assistiu só a parte do Kanban, do início ali da parte do planejamento, se você assistiu só a parte do final, não tem problema. Agradeço se você tiver chegado até o final. Fico feliz se você está assistindo alguma coisa do que eu tô fazendo e acompanhando o desenvolvimento desse site que tá ficando muito massa. E eu espero que eu consiga chegar até o final com ele e fazer uma entrega para mim mesmo desse projeto, porque eu quero autogerenciar ele mesmo. Em algum momento, meu objetivo é que ele gerencie ele mesmo. Eu vou subir tudo e lá eu vou conseguir colocar o meu próprio projeto para gerenciar ele, usando a IA, usando os modelos que eu vou definir, usando um monte de coisas, um monte de métodos e técnicas que eu estou estudando ao longo do caminho para conseguir colocar ele em prática. Então, agradeço de verdade por estar aqui comigo nesse momento e muito obrigado mesmo. Valeu!